Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa rádio Bandeirantes. Estamos nesta sexta-feira. Alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira, dia 29 de novembro. Repita! Alegria, alegria, porque hoje é sexta-feira. Sim, sexta-feira para refletir, de muita expectativa para aquilo que virá a acontecer nesta grande decisão de Copa Libertadores da América que acontece amanhã no Monumental de Núñez. Sexta-feira para lembrar de Buda. Só existe uma coisa constante no universo, que é a mudança. Nem sempre o que é verdade hoje será verdade amanhã, em tese e por princípio. Quase tudo muda. Bom, pro mal ou pro bem. Na nossa vida não é diferente. Aquilo que você imagina ser verdade hoje nem sempre será verdade amanhã. Aquilo que te faz triste hoje, de repente lá na frente pode se mostrar um ótimo aprendizado. Então é muito interessante, porque a vida também é mutante e eu torço sempre para que a gente possa tomar as melhores decisões, para que as mudanças elas ocorram sempre para melhor. No mundo da bola, as mudanças, além de circunstanciais, elas também acontecem por outros motivos. Aliás, são muitos os motivos que envolvem as mudanças no meio do futebol. Lá no vestiário é muito interessante, porque o vestiário normalmente é um mundo totalmente diferente daquele que vem à tona e é mostrado a todos nós. E quem vive dentro do mundo do futebol, como eu há muito tempo, sabe que mais de 60% das coisas você não fica sabendo. Por mais bem informado que nós sejamos, por mais interesse que hoje a gente tenha em poder ser mais aplicado naquilo que vai acontecer com determinado profissional, com determinado público e, acima de tudo, com um determinado time, você lá dentro do vestiário terá sempre muita dificuldade para interpretar os sinais, para saber exatamente o que está acontecendo na cabeça daquele determinado jogador que não está sendo utilizado, mesmo que em algum momento aflore a sua insatisfação. Nem sempre essa insatisfação que aflora é a mais verdadeira. Às vezes é apenas um sinal de que aquele é o momento de partir e que ele está fazendo força realmente para não lá estar. É interessante porque muitas vezes você imagina que o cara está incomodado porque quer muito ficar, porque quer muito jogar, porque quer muito vestir aquela camisa. E lá na contramão da história, você descobre que não é bem assim, que existe um movimento para sair, que existe um movimento arquitetado junto ao empresário para que aquele momento ele fique como herói por não estar jogando. Enfim, são muitas as interpretações e são muitos os julgamentos que lá de fora você tem dificuldade para fazer, mas sabe que a coisa está acontecendo, sabe que a cuíca está roncando e sabe que o que é verdade hoje, principalmente no mundo da bola, muito dificilmente será verdade amanhã. E no mundo da bola tem uma coisa interessante também, que não é só você interpretar os sinais, você ser bem informado, você conhecer um pouco da personalidade daquele determinado atleta ou daquele determinado treinador, você sabe as virtudes, você conhece os defeitos, sabe que às vezes você tem um profissional que enxerga como ninguém o futebol, mas tem muita capacidade de gestão. A falta da capacidade de gestão é porque talvez ele seja claro demais e dentro do mundo da bola, treinadores muito claros, eles têm mais dificuldade de compor dentro do vestiário. Eu não sei se isso também acontece no meio profissional, porque é natural que as pessoas que dizem aquilo que o outro não está com vontade de ouvir ou não esperava ouvir, elas terão mais dificuldade de se manter no topo da cadeia. É natural que isso aconteça. Por quê? Porque o ser humano ele está mais afeito ao elogio e tem muita dificuldade para receber a crítica, mesmo que ele vá crescer com a crítica e o elogio pouco ou nada irá acrescentar à sua vida profissional. Mas no meio do futebol, por conta da vaidade, aí sim é que a cuíca ronca de uma maneira um pouco mais complicada. Lá existe o que é real e o que é a ficção.
É ilusão achar que a ficção vai preencher todos os caminhos. Não vai, não vai. É o real que lá na frente vai aparecer, mesmo que demore, mesmo que você naquele momento tenha dificuldade de poder enxergar. O jogo de interesses dentro do futebol é uma coisa assim impressionante. Se você imaginar que o futebol movimenta 4 bilhões de pessoas nesse planeta, que movimenta bilhões de dólares, é natural que um esporte que tenha esta magnitude, obviamente tenha como um dos seus componentes, uma das suas variáveis mais importantes, a vaidade. E aí, você não tem só a vaidade, você tem também os privilégios. Mesmo o futebol sendo um esporte coletivo, onde em tese um depende do outro, o futebol tem os privilegiados. Por quê? Porque são os diferentes, são aqueles que conquistaram mais espaço, são aqueles que têm os melhores salários, melhores bônus, enfim, você tem o diferente. O diferente tem privilégio. Isso precisa ser muito bem abordado e, mais do que isso, precisa ser muito bem acordado em relação a todo o grupo. O grupo precisa entender que aquele cara que é um privilegiado, ele merece aquele privilégio e ele vai te ajudar por conta de ser um privilegiado. Enfim, na hora que a cuíca roncar, a bola tem que cair para ele e ele vai ter que resolver. Mas dentro do futebol, depois de tantos anos nessa estrada, tem uns outros pontos que são interessantes também e que me comovem. E mais do que isso, movem os meus pensamentos em relação a determinados profissionais. Falta de lealdade. Dentro do vestiário, a falta de lealdade, infelizmente, em muitos casos, ela campeia. E isso significa o quê? Você imagina que tenha parceiros leais, porque você não vai ter amigos num grupo de 40 pessoas. Você não vai ter a mesma relação num grupo de 40 pessoas. Você não vai ter a mesma afinidade num grupo de 40 pessoas. Mas sim, os caras que têm caráter e ética, eles serão leais e respeitosos, mesmo com quem ele não tem a melhor afinidade. E aí é que entram os outros. Por isso, o futebol é tão mutante, porque tem um outro componente que está diretamente proporcional ao tamanho do futebol. O que é diretamente proporcional ao tamanho do futebol, ao tamanho da equipe, ao peso daquela determinada camisa? É a pressão. Quanto mais pressão, mais acuado fica o determinado profissional, mais acuado fica o diretor, mais acuado fica o presidente. E é por isso que no futebol, aquilo que é verdade hoje, nem sempre será verdade absoluta amanhã, porque tem também este componente, tem também esta variável que neste caso é gigantesca e é uma variável que vai ser muito difícil de ser alijada do processo, de ser retirada da tomada de decisão. Lá vem a pressão e com ela vem a mudança. Este é o mundo da bola, que continua a ser encantador, mas infelizmente é menos leal e menos ético do que muitos de nós gostaríamos que este mundo fosse. Ótimo que você esteja por aqui, né?